especial. Ele que é professor, pastor, juiz. Eu esqueci algum atributo do pastor? Crente. Crente. Pastor Caramuru, seja bem-vindo, pastor. Amém. Eu que agradeço, meu Jesus, por essa honra de ter sido convidado. É uma bênção o senhor aqui conosco, aqui. Eu já venho tentando chamá-lo, falando coragem, né, para chamar o pastor. Estamos aqui. Queria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho sobre seu testemunho de vida, e depois nós vamos entrar num assunto bem relevante, né, para os usuários, que é essa teologia bíblica. Pois então, meu Jesus, eu tenho 58 anos de idade. Pela graça de Deus, nasci na igreja de Deus, já frequentava a igreja do Belém, casado na igreja do Belém, e eu posso dizer que sou fruto de um milagre, porque minha mãe não podia ter filhos, né? Foi anos casada sem poder ter filhos, e no Natal de 1965, no culto de Natal, meu pai é quem fazia o ensaio das crianças para o culto de Natal, né? Porque hoje em dia os cultos, a comemoração do Natal até mais de uma semana, porque tem vários departamentos, mas naquele tempo era costume na igreja o culto de Natal ser só de participação das crianças e do coral e da orquestra. E o meu pai era quem ensaiava as crianças para as poesias de Natal. E naquele culto, naquele dia, minha mãe disse que ficou um pouco constrangida, que no final do culto, o pastor perguntou se alguém queria alguma coisa para o próximo ano. E ele então orou intensamente, aos prantos e bem alto, pedindo um filho. E no Natal seguinte eu já tinha 4 meses de idade. Então, já começa daí a nossa história aí com relação à Igreja do Belém, né? Depois, justamente, quando eu fiz 6 anos, ele já não cuidava mais das crianças e tal, mas ele me ensaiou para eu poder recitar uma poesia. E ficou muito marcado. Até hoje eu encontro irmãos que dizem, eu lembro aquele dia que você recitou, Jesus nasceu, né? As estrofes todas desse poema terminavam com Jesus nasceu. E eu fiquei conhecido por isso. Depois, aos 12 anos de idade, meu pai foi dar aula na escola teológica, né? Porque naquele tempo teologia era do diabo. Teologia era do diabo, ninguém podia fazer teologia. Mas em 1979, o pastor José Wellington ainda era vice-presidente da igreja e conseguiram lá driblar o pastor Cícero Canuto de Lima, que era o presidente, e se abriu a escola teológica. Aí meu pai, que sempre tinha defendido o estudo da teologia, ele foi dar aula. Mas como ele dava 4 disciplinas seguidas, ele cansava, né? Então ele me colocou, eu tinha 12 anos de idade, e aí eu fui dar aula na escola teológica de língua portuguesa. Então eu dei aula há 28 anos. Eu sempre queria fazer direito, queria ser juiz de direito, desde 10 anos de idade que eu dizia que eu queria ser juiz de direito. E Deus me abençoou que quando eu fiz 17 anos, eu entrei na Faculdade de Direito da USP, né, e fiz o curso. E depois, isso já dando aula na Escola Teológica com 12 anos. No ano seguinte, em 1980, eu comecei a dar aula na Escola Bíblica Dominical, na minha própria classe dos adolescentes. Eu comecei lá na classe Samuel. Depois eu fui para a classe dos jovens e saí de lá só na pandemia. Aí depois que eu me formei, eu fiz o concurso. É interessante que durante todo o curso de Direito, eu orava a Deus para que quando eu fizesse 23 anos, que era na época a idade mínima para ser juiz aqui em São Paulo, eu pudesse fazer o concurso para juiz. Né? E no exato dia que eu fiz 23 anos de idade foi que saiu o concurso. Eu falava assim, quando eu fizer 23 anos, que o Senhor me permita fazer o concurso, era a minha oração. Mas eu nunca pensei que era no dia mesmo. Né? Que presente, né? Foi um presente. No próprio dia 20, quando eu fiz 23 anos, em 1990,
89 eu me inscrevi. Aí, inclusive, quando eu fui me inscrever no dia seguinte, aí começa o diabo já atrapalhando, né? Com certeza. Aí quando eu cheguei lá, aí disseram que eu não podia fazer porque eu faço aniversário 19 de setembro. E foi no dia 19 de setembro que publicou o concurso. Mas com data de 18, né? Porque sempre um dia anterior, porque publica no Diário Oficial no dia seguinte. Aí disseram que eu não podia me inscrever, porque na data do edital eu não tinha ainda 23 anos de idade. Aí eu briguei lá com um funcionário do tribunal, aí chamaram lá o responsável. Aí disseram, não, ele tem que ter 23 anos até o fim do término do prazo da inscrição. Hoje é o primeiro dia da inscrição, ele já tem. Burocracia, né? Pois é. Mas já é o inimigo, já. Ah, com certeza. Aí depois eu passei, né, e eu fui o juiz, durante uns 4, 5 anos, eu fui o juiz mais novo de todo o país. A pessoa com menor idade que eu passei, eu tinha 23 anos e meio. Então, hoje já não é, hoje é um juiz federal que passou como juiz estadual aqui em São Paulo com 22 anos de idade, mas durante 5 anos eu fui o juiz mais jovem da magistratura de todo o país, da história. Aí o Senhor me abençoou, tive uma carreira aí de 34 anos de magistratura, com muitas lutas, porque eu cheguei a ser afastado, passei alguns anos afastado, brigando com o tribunal, mas graças a Deus, e o Senhor avisou antes, também tem essa, né? O Senhor avisou tudo isso que aconteceu. Mas o Senhor nos abençoou e fomos indo. E essa é a minha história aí, agora aposentei em agosto da magistratura, mas continuamos aí no Ministério do Ensino. Aí veio em 2001 eu comecei a participar do portal Escola Dominical, aberto pelo saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, e estamos aí durante todos estes anos trabalhando principalmente na área da Escola Bíblica Dominical. E Deus nos presenteou, né, com um professor. Pastor, eu acho que eu esqueci de ligar seu microfone, com licença. Não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Agora tá ligado. Pastor, eu queria que o senhor nos explicasse um pouquinho sobre escatologia. A escatologia é uma das 10 principais doutrinas bíblicas, né? Se a gente for ver quais são os principais ensinos da Bíblia, os teólogos costumam dividir em 10 doutrinas, né? A primeira é a doutrina, o ensino a respeito da própria Bíblia, que é chamada bibliologia. A segunda é a doutrina a respeito de Deus, que nós chamamos de teontologia. A terceira é a doutrina a respeito de Jesus Cristo, que é a cristologia. A quarta é a doutrina do Espírito Santo, que nós chamamos de pneumatologia ou paracletologia. Depois nós temos o ensino sobre os anjos, a doutrina dos anjos, que é a angelologia. Depois nós temos o estudo a respeito do homem, que é a antropologia teológica. Depois nós temos o estudo sobre o pecado, que é a doutrina do pecado, que é a martiologia. Depois nós temos a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Depois nós temos a doutrina da igreja, que é a eclesiologia. E a 10ª doutrina é a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou seja, tudo aquilo que é o final da história da humanidade. A Bíblia, como ela é a palavra de Deus, Deus ele criou o princípio de todas as coisas e ele determinou o fim da criação terrena, o fim do universo físico e a eternidade. Então ele revela o final da história e apresenta a eternidade futura, né? Nós chamamos de eternidade futura, porque para Deus a eternidade não tem nem presente nem passado. Mas para nós que somos seres temporais, o que veio antes da criação do mundo a gente chama de eternidade passada. E o que vem depois do final deste universo, o fim do mundo, o pessoal fala, é a eternidade futura. Então a escatologia ela se preocupa ela mostra as revelações que Deus faz a respeito das últimas coisas. Quando a gente fala em últimas coisas, nós estamos falando de tudo que vai acontecer na humanidade depois que a igreja for arrebatada por Jesus. Então, o evento primeiro das últimas coisas
é o arrebatamento da igreja. E podemos dizer aqui, Apocalipse, né? O que falar sobre o livro de Daniel? Veja bem, tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, eles são livros em que a maior parte do seu conteúdo diz respeito, aliás, no caso do livro de Daniel, a maior parte do seu conteúdo. No caso do livro de Apocalipse, todo o conteúdo. Diz respeito a estas últimas coisas, né? Só que o livro de Daniel, ele tem que ser entendido como uma revelação do futuro de Israel. O pastor José Serafim de Oliveira, que até congregou aqui na Vila Carrão há um tempo, e hoje congrega lá na sede, o pastor que é um grande estudioso da matéria, ele costuma dizer o seguinte, que Daniel ele era um moço fiel a Deus, nasceu e cresceu durante aquele avivamento espiritual no reinado de Josias, que foi o último rei fiel de Judá. Então, e ele conhecia todas as promessas messiânicas e também ouviu as profecias de Jeremias. E Jeremias dizia que o povo ia ser levado cativo, e ele foi da primeira turma que foi levada cativo. Então, para Daniel, foi algo extremamente complicado, porque ele creu em Deus, ele viu que o povo está desviado, ele foi sempre fiel, ele atendeu ao chamado, através do profeta Jeremias, para o povo se arrepender, e de repente ele é levado para fora da terra prometida. Depois lá na Babilônia ele fica sabendo que Jerusalém é destruída, que o templo é destruído, e aí ele fica pensando, mas escuta, se eu sou fiel a Deus, se Deus é fiel, como é que ficam as promessas do Messias? Se agora o meu povo perdeu a terra prometida, se a cidade santa foi destruída, se o templo foi destruído, como é que isso vai acontecer? Aí ele entra em parafuso, qualquer um de nós entraria. Aí Deus revela a ele o futuro de Israel, para mostrar para ele que tudo ia ser cumprido e o que ia acontecer. Então o livro de Daniel, ele fala das últimas coisas, mas ele fala de Israel. Ele não fala nada da igreja. E esse é o grande erro, por exemplo, teológico da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, quando a gente fala hoje em Igreja Adventista, né, a Igreja Adventista do sétimo dia, então a gente, quando fala em Adventista, a gente já lembra do sábado. Sim. Mas, na verdade, a Igreja Adventista, o nome dela é Adventista, por quê? Porque o seu fundador, que foi o William Miller, ele pregava o quê? Ele pregava o advento. Quer dizer, o que é o advento? É a volta de Jesus. O advento é a volta. A palavra advento quer dizer a volta. A vinda de Jesus. Então, a Igreja Adventista, ela nasceu pregando a volta de Jesus. O problema do William Miller foi que ele marcou a volta de Jesus por 1847. Jesus não veio, aí ele falou que tinha um erro de cálculo, aí marcou para 1848, Jesus também não veio. Aí ele desistiu, e aí que aparece a Ellen White, que é uma mocinha que tinha acreditado nessa pregação, e ela tem uma visão, e aí ela começa, aí ela muda a história, e ela fala do sábado, aí ela começa a defender a questão do sábado, dizendo que Jesus vai vir mais para frente, mas que o importante era o sábado e tal. Então, aí eles mudaram essa linha. Então, o erro da Igreja Adventista é que eles colocam a igreja lá no livro de Daniel. Então, todos os cálculos dele, tudo que deu errado, depois eles refizeram e tal. Agora eles não põem data, mas tudo isso que eles ensinam está errado. Por quê? Porque eles se baseiam no livro de Daniel como se Daniel falasse da igreja. Daniel nunca falou da igreja, até porque a igreja era um mistério que só foi revelado por Jesus. E as profecias dizem respeito a Israel. Apocalipse já é diferente. Apocalipse fala tanto da igreja quanto de Israel. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação que o próprio Jesus deu a João, que foi o último apóstolo que estava vivo, quando ele estava preso na ilha de Patmos, na segunda grande perseguição romana contra a igreja. Aí Jesus revela para ele o que vai acontecer. Até o livro aqui, vamos ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1. Isso é ótimo, porque tem pessoas que não sabem onde está. É bom saber. No livro de Apocalipse, capítulo 1, está dizendo assim, revelação, porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Em grego, Apocalipse é revelação.
Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, quer dizer, aos cristãos, à igreja, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, já fica aqui mostrado que o livro do Apocalipse iria revelar o que ia acontecer depois dos apóstolos. Porque o João era o último apóstolo. Então, ele ia mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. Então, as coisas que iriam acontecer a partir dos apóstolos. Então, aí envolve a igreja. Né? E envolve também o período que a igreja vai ser tirada da terra. Então, existem elementos em Apocalipse que repetem ou aprofundam profecias que são dadas a Daniel. Agora, Daniel não tem a igreja. É só para ler, já que a gente leu lá do Apocalipse, Daniel, logo no capítulo 2, fala de um sonho que o rei Nabucodonosor teve, e ele não lembrava do sonho e queria que eles revelassem, os seus adivinhos lá, eles revelassem tanto o sonho quanto a interpretação. Aí Daniel foi orar, aí como ninguém descobriu o sonho, o rei mandou matar todo mundo. Aí Daniel, que já estava na corte do rei da Babilônia, era um dos jovens ali que serviam o rei, pediu um tempo, foi orar e Deus deu o sonho e a interpretação. Agora, quando ele é revelado o sonho, ele mostra bem o que existe. Lá em Daniel 2:29. Estando tu, ó rei, da tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Então, Nabucodonosor, um dia antes de dormir, ele começou a pensar, qual vai ser o futuro? Depois que ele era o rei da Babilônia, a Babilônia era a potência do mundo, ele falou assim, o que vai acontecer no futuro? Foi isso que o inquietou. Era a mesma inquietação do Daniel. Então, na verdade, o pastor Serafim, no livro dele, ele fala que Deus usou Nabucodonosor para dar uma satisfação a Daniel. Então, na verdade, Deus estava interessado não no Nabucodonosor, mas no Daniel. Né? Como Daniel era fiel, ele então fez o Nabucodonosor pensar no futuro. Aí Deus deu o sonho para ele e depois criou toda aquela situação para que o Daniel, ele soubesse. E, na verdade, esse sonho aqui fala do futuro de Israel. Né? Então, do futuro do mundo. Né? Então, Daniel fala do futuro do mundo e Apocalipse também. Só que Daniel não trata da igreja e Apocalipse trata da igreja. E só lembrando que a gente sempre fala de Daniel e Apocalipse, mas também Zacarias é um livro, principalmente ali a partir do capítulo 8, é um livro também que é muito voltado para o futuro. Podemos dizer que tem uma cronologia em Apocalipse para o que vai acontecer, o que está acontecendo, e em qual parte nós estamos agora, nesse exato momento? É bom a gente até falar nisso, porque domingo mesmo, agora teve a Igreja Cristã Maranata, apresentou um vídeo sobre, todo ano eles falam sobre isso, e eles não estão muito corretos quanto a cronologia. É lógico que tem uma cronologia, porque tanto Daniel quanto Apocalipse, se eles falam do futuro, eles falam de cronologia. Sim. Então falam do tempo, né? Porque a cronologia é a questão do tempo. Então, na verdade, o que a gente pode entender? O livro de Daniel, ele começa a cronologia dele no reino da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor perguntou, o que vai ser depois disso, depois dele? E Deus revelou, naquele sonho, o que ia ser a partir dele. Então, as profecias de Daniel, eles falam do futuro a partir de, mais ou menos, ali, o século 6 a.C., 500 e pouco antes de Cristo, que era quando reinava Nabucodonosor. Apocalipse, a gente leu aqui no capítulo 1, ele fala a partir de João, a partir do último apóstolo, quer dizer, é o futuro a partir
do final dos tempos dos apóstolos, né, dos chamados tempos apostólicos. Quais são os tempos apostólicos? Jesus morreu no ano 29 e João se entende que ele morreu por volta do ano 100. Inclusive o Apocalipse foi escrito ali por 96 e tal. Então, Apocalipse fala a partir do ano 100. E Daniel fala a partir do ano 500 e pouco antes de Cristo. O que a gente vê? O capítulo 2 de Daniel, que é este sonho do Nabucodonosor, aquela estátua, qual era o sonho do rei? O sonho do rei, ele viu uma estátua que ele chamou a atenção, que a estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o tronco de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e barro, assim como os dedos dos pés de ferro e barro. E ele via aquela estátua e, de repente, ele via uma pedra que era cortada, que estava no alto. Essa pedra era cortada e ela, nenhuma mão cortava, ela era misteriosamente cortada, e ela vinha, e o que ele achou estranho no sonho é que, além dessa pedra vir, a pedra, ela esmigalhava. Normalmente, o normal seria esmigalhado de cima para baixo, né? Esmigalhado de baixo para cima. E sumia tudo. E aquela pedra ficava grande e ocupava todo o espaço. Então, esse foi o sonho. E o que Deus revelou a Daniel? Que aqueles materiais, eles eram impérios, eram poderes que iriam se suceder na história. Então, o primeiro era a cabeça, que era a Babilônia, que era o reino de Nabucodonosor, que seria substituído por um outro império, que seria inferior ao primeiro, porque ele seria de prata. E a história mostra que Babilônia foi substituída pela Pérsia. No próprio livro de Daniel, a gente conta isso, porque Daniel, ele servia a Babilônia, quando a Babilônia caiu, veio a Pérsia. E ele continuou servindo no Império Persa. Então, depois de Babilônia, veio a Pérsia, que foi a potência mundial seguinte. Depois, nós temos o bronze. O bronze, no livro de Daniel, embora Daniel não tenha visto, mas houve uma outra visão que Daniel teve, em que se mostrou que aquele reino seria o terceiro império, seria o Império Grego. E realmente a história mostra que Alexandre o Grande, ele destruiu o Império Persa. Até eu me lembro que quando eu era criança, tinha lá 10 anos e tal, eu li um livro que era O Príncipe Invencível, que era a história do Alexandre o Grande. Depois, e realmente veio o Império Grego. Este império, como o próprio Daniel, numa outra visão, ele disse que esse império seria dividido em 4 partes, e foi o que aconteceu. Quando Alexandre morreu, ele morreu com apenas 33 anos de idade, e Alexandre não tinha filhos, e então foi substituído por 4 generais. 4 generais repartiram o império dele. E os judeus ficaram sob o domínio de 2 destes reinos. Primeiro do reino do Egito e depois do reino da Síria. E isso tudo é profetizado por Daniel. Então, depois que acabou o Império Grego, com essas 4 ramificações, veio o Império Romano. A história mostra que os romanos dominaram aquela região. Né? Os romanos invadiram primeiro a Síria e depois invadiram o Egito. Né? O Egito foi o último reino ali que foi dominado, né? A famosa Cleópatra. Né? Então, depois, o Império Romano, aí veio Jesus. Jesus veio, começou o cristianismo, começou a igreja, mas continuou o Império Romano. E a história ali, a estátua, fala das 2 pernas. O Império Romano depois se dividiu em 2. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E depois tem os pés. E os pés têm 10 dedos. Quer dizer, esse Império Romano daria origem depois a 10 potências. E essas 10 potências. E é no tempo dessas 10 potências, e Daniel ainda tem uma outra profecia lá, que mostra que essas 10 potências, 7 se levantariam contra 3,
e depois surgiria um outro império, ainda do pé de barro, esse outro império, que seria o último império, antes desta pedra que viria e que dominaria o mundo inteiro. Então isso é o que o livro de Daniel, essa é a cronologia de Daniel. Sim. Apocalipse, Apocalipse já começa no Império Romano. Então, Apocalipse, o que ele fala? Apocalipse começa com a visão que João teve de Jesus. Depois, Jesus manda ele escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor. E, na verdade, essas 7 igrejas, né, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas, na verdade, elas representam 6 períodos da igreja. 6 períodos da igreja. Por quê? Porque as últimas 2 igrejas, elas convivem, que é Filadélfia e Laodiceia. E aí depois a igreja desaparece do livro do Apocalipse. Aí entram os selos, as trombetas, aí é o período que a gente chama de grande tribulação, que corresponde ao período que lá no livro de Daniel fala desse último império que vai surgir apoiado por aquelas 7 potências que destruíram 3. Então, que é o que a gente pode chamar de um Império Romano restaurado. Então, aí a gente vê que tem um paralelismo aqui entre a Grande Tribulação, no livro do Apocalipse, e esse período que fala Daniel. Que período nós estamos hoje? Nós estamos nesse período dessas 10 potências, que 7 vão se levantar contra 3 e vai instaurar esse novo imperador, né, esse novo império. Então, o que nós estamos vendo claramente hoje no mundo? Nós tem 10 potências. Até outro dia eu estava tentando descobrir quais são as 10 potências. Eu ia perguntar agora. Quais são as 10? Né? A gente pode dizer o seguinte, com certeza 5... Não, 5 não, eu vou até... Vamos fazer a conta aqui para ver. Se você for hoje na ordem estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando foi criada a ONU, você tem 5 países que são os países mais poderosos do mundo, porque eles têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Quais são? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Então esses 5 são 5 potências. Toda vez que tem uma guerra que é do interesse de uma delas, eles querem tomar alguma guerra ou não guerra, qualquer problema, vai lá e um deles veta. Quer dizer, o que vai contra o interesse desses países, eles conseguem impedir qualquer ação dos outros países. Esses são os 5. Agora, a gente tem outros países que não fazem parte desses 5, porque esses 5 foram os que ganharam, tirando a China, que era na época o país mais populoso do mundo, os outros 4 tinham ganhado a guerra. Por isso que eles mandaram, certo? Agora, os que perderam a guerra, quais foram os países que perderam a guerra? Mas hoje são potências novamente. Alemanha, Japão, né? Então isso é inegável. Sim. E nós podemos pôr a Índia também, porque a Índia hoje é o país mais populoso do mundo. Né? Então, aqui eu já tenho 8 países. Né? Os outros 2, é que eu ainda não tenho muita certeza, mas, por exemplo, a gente tem o Paquistão, que era dividido, foi uma divisão da Índia, né? Porque a Índia e o Paquistão eles eram governados pelos ingleses até a Segunda Guerra Mundial. Aí veio o Gandhi, que fez a independência da Índia, mas a Índia separou com o Paquistão por questão religiosa. Então o Paquistão é muçulmano, a Índia é hindu, e o Paquistão tem bomba atômica também. Então, eu posso até dizer que é um país que é muçulmano e tem bomba atômica. Então, também é um país que quase ninguém mexe. A gente lembra até que onde que o Osama Bin Laden, lá que planejou aquele atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, onde que ele ficou escondido muito tempo? No Paquistão. Sim. Ele foi morto lá, né?
no Paquistão. Então, eu posso entender que também seja um deles. Né? E o outro ainda não pensei, porque a Itália não é tão poderosa assim. Aí quando falo Canadá, Austrália, Nova Zelândia, esses países, embora sejam de primeiro mundo, eles são ligados ao Reino Unido. Na verdade, quem é o chefe de Estado do Canadá? É o rei da Inglaterra. O chefe de Estado da Nova Zelândia é o rei da Inglaterra. O chefe de Estado da Austrália é o rei da Inglaterra. Então, na verdade, eles fazem parte do Reino Unido. Né? E as pessoas até esquecem um pouco do Reino Unido, né? Que eu falo Reino Unido porque é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E a Grã-Bretanha, a Inglaterra, Escócia e País de Gales. Mas a gente pode ver, por exemplo, esse ano mesmo, o presidente da Venezuela aí, ou o ditador, né, melhor dizendo, da Venezuela, o Nicolás Maduro, estava dizendo que ia invadir a Guiana. O Reino Unido falou, se invadir a Guiana é ligada à comunidade britânica de nações. Nós vamos... Ele parou de falar. Para você ver como que é o Reino Unido. Bobo ele não é, né? Tá, então, a gente ainda não... Eu não sei ainda quem é esse 10º aí, mas esses não são. Esses aí são ligados ao Reino Unido, está na conta do Reino Unido. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que essas potências, não identificando, eu fico devendo a 10ª, mas mesmo não identificando, o que a gente percebe? Que hoje há um mal-estar entre eles. A gente percebe bem. Está a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, está Estados Unidos sempre contra a Rússia e China contra os Estados Unidos. Então a gente percebe, ontem mesmo a gente teve aquele movimento da Coreia do Sul, o presidente decretou lei marcial, voltou atrás, e a Coreia do Sul está ali naquela jogada, porque a Coreia do Norte é apoiada pela China e pela Rússia. Tem bomba atômica também. Então tudo ali, o que a gente percebe é esse movimento. E a Bíblia diz que 7 vão se levantar contra 3, vencer os 3, e aí vão colocar um governo mundial. E essa questão do governo mundial é evidente. A gente veio agora na pandemia, aquele Fórum Econômico Mundial lá do Klaus Schwab, defende abertamente um governo mundial. Todo mundo defende um governo mundial. Então, todo mundo está dizendo, nós precisamos que os problemas mundiais necessitam de uma governança mundial. Todo mundo defende um governo mundial. E a tendência é essa. Eu não vejo a hora, porque Jesus volta e busca a gente. Pois é, antes do governo mundial a gente vai embora. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a nossa querida. Tem uma amiga em Londres, ela está nos assistindo, a Marivone, que Deus abençoe sua vida. Um abraço aí aos que estão nos assistindo. Fica aí, hein? Tem muito conhecimento aqui. Pastor, referente à bomba atômica, né? Essa situação agora que o Brasil está passando aí de venda de urânio, como o senhor vê essa situação? Muito mal. Aliás, nós estamos numa situação extremamente delicada do ponto de vista da política internacional. No governo anterior, o Brasil estava se alinhando aos Estados Unidos e, apesar de ter ainda a China como a principal parceira comercial, mas ele estava se alinhando aos Estados Unidos. Agora, com esse atual governo, nós estamos definitivamente dentro da área de influência da China e da Rússia. O recentemente falecido aí, o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, ele tinha um pensamento excelente, mas uma das coisas que ele falava é que nós temos 3 grandes segmentos no mundo contrários ao cristianismo e que dominam o mundo, que é o que ele chamava do eixo islâmico, né, são os países muçulmanos, que é o que ele chamava do eixo globalista, né, que são as grandes famílias metacapitalistas que dominam o Ocidente, né, Bill Gates, essa turma toda, e temos o eixo russo-chinês, que é o eixo comunista, né, porque o pessoal pensa que o comunismo acabou, não acabou coisa nenhuma, porque vão me falar o seguinte,
A China é comunista declarada. Sim. E a Rússia diz, não, a Rússia deixou de ser comunista. Quem é o presidente da Rússia? Quem é o líder da Rússia? Vladimir Putin. Qual foi a última coisa que o Putin fez antes de ser presidente da Rússia? Ele era o chefe da KGB. A KGB era o serviço secreto comunista. Como é que o chefe do serviço secreto comunista de uma hora para outra, vai deixar de ser comunista? Ele viveu a vida toda para fazer o mundo inteiro comunista, porque era isso que a KGB tentava fazer. Agora ele vai mudar? Não vai, não tem como. Então é conversa fiada, bem típico de russo, que russo é o lema hoje que a gente fala de desinformação, né, fake news e tal. Quem criou a desinformação, quem organizou a desinformação foi a Rússia, desde sempre. Pensei que fosse nosso presidente. Não. Abafa. Ele é outra consequência disso. É um abençoadinho. Então, o que acontece? E nós hoje estamos rezando na cartilha desse eixo chinês-russo. Então, essa venda dessa mina de urânio aí é um negócio assim, é pavoroso, porque agora que eles quiseram consertar, piorou. É inadmissível. Porque falaram, não tem urânio, não tem urânio, só tem rejeito de urânio, quer dizer, urânio que já foi extraído, que pode ser levado imediatamente, exatamente para fazer bomba atômica. Então, e aí, veja bem, a China, ela está financiando tanto a bomba atômica da Coreia do Norte como a bomba atômica do Irã. São esses dois países que os Estados Unidos não querem que tenham bomba atômica. Certo? Um já tem, mas ainda é muito rudimentar. Então, nós estamos aí. Quem é que acha que o governo americano, e com um novo presidente que vem aí, vai deixar o Brasil, assim, ficar mandando urânio à vontade para os maiores inimigos? E não é só urânio, né? Tem o nióbio também. Não. Acho que o nióbio entrou nesse rolo aí também. Não estou nem falando do nióbio, todas as outras lá. Mas isso aí é uma questão só militar. Eu só estou falando dessa questão militar. Então, quer dizer, é uma coisa assim... A gente precisa orar muito. Sim. Eu tenho orado muito para Jesus voltar logo, porque o Brasil, do jeito que está, ainda vai cair sob a maldição divina. Por quê? Porque inimigo de Israel não prevalece. Inimigo de Israel não prevalece. E o ocupante da presidência aí, ele é persona não grata em Israel. Declaradamente, pelo Não, oficialmente. Então, você se levantar contra Israel é um negócio assim, se levantar contra Deus. Né? Então, quer dizer, já não bastasse o ocupante da presidência na primeira semana fazer lá um culto a Exu lá no Palácio Planalto, ainda tem mais essa. Então, a coisa está feia. Pastor, o senhor falou aí em relação à volta de Jesus, o que o senhor defende? O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, como funciona? Veja bem, não é nem questão do que eu defendo, é o que a Bíblia diz. Sim, né? Só para a gente aprender. A Bíblia é clara, bem clara, ao dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Olha, eu vou ler aqui algumas passagens. Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra, que é exatamente a igreja de Filadélfia que eu falei. Sim. Que é o último período, que é justamente o período do arrebatamento. O último período da igreja é do arrebatamento. Aí nós temos duas igrejas. Tem a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, e a igreja de Laodiceia, que é a igreja infiel. E aí o que diz? Jesus diz para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, para tentar os que habitam na terra. Então, o que o texto está dizendo? Que existe uma hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam o mundo. Qual é essa hora da tentação? A grande tribulação. E se vai guardar da hora,
É porque vai tirar antes. Não é guardar na hora. Então nós não vamos ver a ascensão do anticristo. Não, você pode até ver, é o que algumas perguntas me perguntam. Você vai ver o anticristo? Pode até ver o anticristo, mas ele assumir o poder. Assumir o poder não vai. Até porque, e é um texto que os pós-tribulacionistas ou midi-tribulacionistas gostam muito de citar, mas não tem sentido nenhum a interpretação que eles dão, porque não é o que está escrito. O que o texto diz? O texto lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aí no versículo 7 está escrito: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, quem é esse um? Um é o povo, é um povo. Qual é o povo que resiste ao diabo? A igreja. É só a igreja que resiste ao diabo. E diz que esse povo vai ser tirado do meio. Alguém diz, não, quem resiste é o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser tirado, porque o Espírito Santo é Deus. Deus é onipresente, ele não pode ser tirado de lugar nenhum. Então não é o Espírito Santo. Existe um. Quem é este um? É o povo. Esse povo. Que povo? Nós. A igreja. Porque é o único povo que resiste ao diabo. Sim. É a igreja. O que Tiago diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só para a igreja. Sujeitai-vos. Eu vou ler o texto aqui para não falarem aí. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que eu posso me chegar a Deus? Quem é que pode se chegar a Deus? Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, quem resiste ao diabo? Quem resiste ao diabo é quem chega perto de Deus, quem se sujeita a Deus. Quem é que se sujeitou a Deus? Quem creu em Jesus. Sim. E quem é que resiste ao diabo? É aquele que se chega a Deus. Quem é que se chega a Deus? Aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Paulo diz. A igreja estava longe, agora está perto. Então não tem dúvida de que E fora isso, ainda tem 1 Tessalonicenses 1 e 10. 1 Tessalonicenses 1 e 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A grande tribulação é a ira de Deus. É a ira de Jesus. Como é que... E Paulo está dizendo que nós estamos esperando Jesus para nos livrar da ira futura. E o outro texto ainda, João 3 e 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. 36. A ira de Deus sobre ele permanece. Então, o que está dizendo? Que quem tem o Filho, que é a igreja, não tem a ira. Só quem não crê é que vai ter a ira de Deus. Aí já tem, vai continuar tendo. Então, como é que... Eu costumo dizer o seguinte, que a Bíblia diz que Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. Se você for pós-tribulacionista, quer dizer, a igreja vai passar pela grande tribulação, então vocês estão enquadrando Jesus na Lei Maria da Penha. Porque já imaginou aqui na Vila Carrão, tem um casamento. Aí, normalmente, o noivo fica esperando a noiva, né? Que a noiva sempre atrasa. Aí vocês já imaginaram uma cena, a seguinte cena. A noiva chega.
Aí o noivo fala pro pastor Dario, pastor Dario, um minutinho só. Ele vai lá dar uma surra na noiva. Aí depois volta e fala, pastor Dario, faz o casamento agora. O pastor Dario vai chamar a polícia, nem Maria da Penha. Sim. Porque é o que dizem. Jesus primeiro vai dar uma surra na igreja para depois casar com ela. Não tem cabimento isso. Nos dias de hoje, já está difícil ser cristão, imagine. Não, inclusive um argumento que os pós-tribulacionistas dizem é o seguinte, né? Eu já vi um cidadão falando, não, quem é pré-tribulacionista, por quê? Só vocês não vão passar por tribulação. Os apóstolos foram mortos, com exceção de João, o pessoal lá no Império Romano foi jogado para os leões, e só vocês é que vão escapar de sofrer. Esse é o argumento que eles dão. Agora eu digo o seguinte, quem disse que a nossa geração é a geração que não sofre? Se pegar todos os cristãos que foram mortos durante todos os 200 anos de perseguição no Império Romano, não dá nem metade dos cristãos que foram mortos neste século XXI. Todo ano sai estatística, seja do Vaticano, seja da Missão Portas Abertas, todo ano o número de cristãos que morrem por serem cristãos é maior ano após ano. Com a pandemia aumentou ainda mais. Então, a nossa geração é a geração que mais sofre perseguição em toda a história da igreja. Então dizer essa história assim, não, até aqui no Brasil nós já estamos sentindo a perseguição, ela é menor do que nos outros países, mas quando que a irmã ou eu iríamos imaginar que hoje existem lugares onde é proibido pregar o evangelho no Brasil? As tribos não contactadas da Amazônia têm uma liminar até hoje do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele deu na pandemia, a pandemia já acabou, mas a liminar continua, que é proibido qualquer pessoa ir pregar, qualquer missionário ir tentar contactar tribos não contactadas ainda na Amazônia. Você não pode pregar o evangelho para essas tribos. O território Yanomami, o ano passado saiu uma portaria, no primeiro mês do atual governo, saiu uma portaria proibindo pregar o evangelho no território Yanomami. Porque disseram que o governo anterior estava matando Yanomami, não é? Agora morreu mais Yanomami do que no governo anterior. Né? E ainda a gente está na metade, nem na metade do governo. Agora estão morrendo de fome. E não podia, isso a mídia não fala, mas nossa igreja, Assembleia de Deus, o pastor, o presidente lá da Convenção de Roraima, teve que ir a Brasília conversar com o presidente da FUNAI, porque nós temos 20 igrejas lá dentro. E ia ter que fechar tudo. Então, quando que a gente imaginou isso? Estados Unidos, quando teve a pandemia, alguém imaginou perseguir crentes nos Estados Unidos? E nós tivemos lá uma igreja lá, batista, lá na Virgínia, que o pastor foi fazer a ceia pela rádio, só pediu para que os membros da igreja ficassem no estacionamento, cada um dentro do seu carro, e ficasse no estacionamento enquanto ele pregava, para depois mandar a ceia lá. Foi todo mundo preso. Foi todo mundo preso. E depois teve lá em Nevada, né, que é onde fica Las Vegas, também durante a pandemia, o pastor queria fazer o culto, não podia, era proibido fazer culto. Aí ele alugou um cassino, e fez o culto dentro do cassino, porque no cassino podia. O vírus, ele só... Uma boa estratégia. O vírus, ele só contaminava na igreja, no cassino não. Então, ele montou, e eu vi esse vídeo que eles puseram nas redes sociais, eles fazendo o culto dentro do cassino, porque no cassino podia. Então, isso nos Estados Unidos, gente. Então, dizer que a nossa geração é a geração que não tem perseguição, não tem cabimento. Sem falar na China, que desde outubro do ano passado é proibido ter igreja na China.
Na China está proibido ter igreja, porque você só pode abrir igreja, além de uma burocracia enorme para abrir as igrejas, e as igrejas que já estavam abertas foram fechadas. E aí você tinha que, além de ser uma burocracia enorme para abrir uma igreja, ainda você não pode pregar nada que contrarie a doutrina comunista. Como é que a gente vai pregar o evangelho dizendo que Deus amou o mundo? Deus não existe. Então você tem que pregar o evangelho, mas não pode dizer que Deus amou o mundo. Então como é que eu vou pregar o evangelho? Então ninguém pode abrir igreja mais e tem que ficar escondido. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então não tem argumento. Essas pessoas que falam do pós-tribulação, não tem argumento. O texto bíblico é bem claro. Nessas passagens que eu falei, tem outros, mas nessas passagens mostra claramente isso. E os argumentos que eles trazem, não dá. Só para terminar esse assunto, em 2 Tessalonicenses, quando eu falei que o pessoal fala lá, quando eles falam assim, ninguém de alguma maneira vos engane, porque será assim sem que antes venha a você e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está vendo? Primeiro tem que subir o homem do pecado, contrário do que ele me falou agora há pouco, para depois vir o quê? Para depois vir o dia de Cristo. Porque aqui em 2 Tessalonicenses 2, fala como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí eles interpretam esse dia de Cristo como arrebatamento. Mas esse dia de Cristo não é o arrebatamento. O dia de Cristo é a vinda gloriosa, quando Jesus vem 7 anos depois do arrebatamento, para salvar Israel do anticristo. Esse que é o dia de Cristo. Então toda a interpretação deles aqui está errada. Por quê? Porque eles falam que dia de Cristo é o dia da igreja. Não, o dia de Cristo é o dia que Jesus irá assumir a sua posição de rei de Israel. Então, porque o arrebatamento o encontro não é aqui na Terra, exatamente. Né? É nos céus. Aproveitando a deixa que o senhor falou a respeito dos 7 anos, nos fala um pouquinho sobre esse acordo de paz. Esse acordo tem que ser de 7 anos, porque já existiram vários outros acordos, né? O senhor acha que está próximo? Porque vendo o novo governo dos Estados Unidos, acho que tudo leva a um suposto acordo de paz, ou não? Vejam bem, tudo leva a um acordo de paz. Quando o Trump estava terminando o governo, quer dizer, quando ele se candidatou à reeleição, durante o governo do Trump, Israel fez acordo com 3 países árabes, além dos... Porque quando o Trump assumiu, Israel só estava em paz com o Egito, com a Jordânia. Eram os 2 países... E isso aí desde a década de 70. Então já fazia 30 anos que não se ampliava os países árabes que fizessem acordo. Durante o governo do Trump, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e mais um outro país agora que eu não estou lembrando qual é, mas é ali também, o Kuwait parece. Eles fizeram um acordo com Israel também. E já estava tudo pronto para a Arábia Saudita fazer um acordo com Israel. E se a Arábia Saudita fizesse um acordo com Israel, você teria o apoio logo em seguida de vários outros países árabes ali. Então era essa a linha, né? O Trump estava indo nessa direção. E aí veio o Biden, né? E aí o Biden, uma das primeiras coisas que ele fez foi sair do Afeganistão daquela forma vexatória que eles saíram, e com isso o Talibã pegou todo o armamento americano lá. E o Talibã é da área radical. E o Talibã tem acordo com o Irã, tal, então já armou todo aquele pessoal contra. O Irã começou a crescer, porque também o Biden fez concessões para o Irã, tirou uma série de sanções econômicas e tal. Então o Irã se restaurou financeiramente e começou, então, a se radicalizar contra. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita se distanciou de Israel
porque quem estava fazendo a ponte eram os americanos. E aí o governo americano não teve mais esse interesse. Então, houve esse... Agora, o que eu verifico é que, e não é à toa que o Irã estava até, descobriram lá que o Irã estava tentando matar o Trump e tal, porque isso só vai reforçar o papel do Trump contra o Irã, e ele vai começar a fazer uma pressão para que volte a Arábia Saudita a fazer esse acordo. Então, tudo nos leva a um acordo de paz. Agora, a gente tem que entender que esse acordo de paz ele só vai ser possível no governo do Anticristo. Porque a Bíblia fala do acordo entre o Anticristo e Israel. Então, o Anticristo, como ele vai ter o apoio das potências mundiais, então ele vai impor esse acordo. Então, vai ser um gesto interessante. E eu até acho o seguinte, porque foi uma coisa também, uma vez, também saiu na imprensa rapidamente, muito pouca gente comentou, que teve um desses foguetes aí, que foi lançado pelo Hamas e tal, e que esses foguetes chegaram perto das mesquitas. Perto das mesquitas. Aí alguém fica falando, mas essas mesquitas e tal. A gente não pode esquecer que o Irã ele é xiita. O Irã ele é xiita. Dentro dos muçulmanos tem dois grupos. Tem um grupo xiita, que diz que os verdadeiros o verdadeiro sucessor de Maomé era Ali, que era um filho dele. E tem os sunitas eles admitem porque quando Maomé morreu, quem assumiu a chefia dos muçulmanos foi Al-Akbar, que era um sogro dele. E depois do Akbar, quando ele morreu, assumiu o Omar, que era filho desse Al-Akbar. Então, não era parente do Maomé. E o Omar foi que construiu a primeira mesquita em Jerusalém. O Omar foi o primeiro que construiu. Então, na verdade, os xiitas não gostam das mesquitas de Jerusalém. Então, a gente até vê, como vai sumir essa mesquita? Eu também não sei. A Bíblia também não fala. A Bíblia fala que vai construir o templo. E para construir o templo tem que ser ali. Porque é ali que Deus escolheu para escolher. E o judeu não vai construir o templo no bairro do Brás. Então tem um templo de Salomão aí que é feito. Então, eu até ia perguntar, acha que essa construção que foi feita aqui foi para ter mais ou menos uma noção do que vai ser feito lá ou nada a ver? Nada a ver. Foi uma questão mercadológica e eu lembro que vários rabinos, quando inaugurou, que faz 10 anos que inaugurou, eles fizeram vídeos na internet dizendo que aquilo era uma blasfêmia e tal, que o templo só pode ser construído lá e tal. Ainda mais que trouxeram material de lá, aí eles ficaram mais bravos ainda. Então, o templo, na verdade, tem que ser construído lá. E lá existem as duas mesquitas. Então, elas vão ter que sumir. Que vai sumir lá, a gente só não sabe como, a gente não sabe, não sei como. Agora, pode ser que o próprio Irã... Agora, o que a Bíblia fala, e aí a gente tem que entender bem. E a gente está muito próximo da volta de Jesus, no meu entender, por causa disso. Graças a Deus. A gente fala que... O que a Bíblia fala? Em Ezequiel 38 e 39, fala de uma guerra de Israel contra Rússia, Irã, Turquia, Etiópia, tem mais um país aí que eu não lembro. Então, o que a gente percebe? Hoje em dia, quando você vai ver o Oriente Médio, você vai ver isso. Você vê Turquia, Rússia, Irã, Etiópia tá na mão da China e, portanto, faz o que a China quer, e a China está do lado desse pessoal. Então, o que a gente percebe é que a gente tem tudo pronto. Tudo pronto. Aliás, Israel já está em guerra contra o Irã. Via Hezbollah, via Hamas, mas outro dia eles lançaram drones direto. Então, a gente sabe que esse ambiente e essa guerra, o que a gente percebe? Essa guerra,
a Bíblia diz que Israel vai sair vitorioso. Então Israel vai sair forte. É por isso que vai ter o acordo de anticristo com Israel. Porque Israel vai estar forte e o anticristo também estará forte. Então, o que a política internacional ensina? Quando duas nações estão fortes, elas não guerreiam uma contra a outra. Elas fazem um acordo para jogar a guerra para mais para frente. Então é isso que a gente está vendo, eu tenho visto isso claramente. Então eu acho que nós estamos aí bem no finalzinho. O anticristo, ele é uma pessoa, ele é um governo ou ele é uma religião? Porque nós estamos caminhando para a religião única, né? Já teve vários rumores aí que se unir todas as religiões, nós temos 3 religiões que predominam mais, né? Que é o judaísmo, os muçulmanos e os cristãos, englobando aí a Igreja Católica e o protestantismo. E o anticristo é o quê? Ele é uma pessoa, ele é um representante governamental ou ele é um representante religioso? Veja bem, o anticristo é uma pessoa. Sim. É uma pessoa que vai estar, um líder político, que vai ter todas essas 7 potências mundiais o apoiando. Mas é uma pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ser adorado, né? Vai ser feita uma estátua dele, uma imagem dele. Então, é uma pessoa. E então, nós temos o anticristo, o último imperador do mundo. Ele será uma pessoa. Que será um judeu. Outro dia até eu vi um frei aí, que eu costumo assistir aos vídeos dele, e ele combatendo um pastor presbiteriano aí, que tem milhões de seguidores aí, que outro dia foi fazer uma live e vai dizer que o anticristo... Não tem nada na Bíblia que diga que o anticristo vai ser um judeu, né? E ele aí, esse frei, já aproveitou para falar mal, dizendo que os protestantes, eles estão junto com o anticristo, para ludibriar o anticristo, o povo e tal. E, na verdade, esse pastor está errado mesmo. O anticristo vai ser judeu, porque Jesus disse claramente: eu venho em meu nome e vocês não aceitam. Outro virá no seu próprio nome e vocês vão aceitar. Quer dizer, o judeu, ele diz que está esperando o Messias. E ele vai ser enganado, porque eles vão achar que o Messias é o anticristo. Eles esperam um rei, né? Eles estão esperando um rei. Então, o Messias tem que ser judeu. Ele é o filho de Davi. Então, esse anticristo vai dizer que ele será judeu. Ele será judeu. Como é que o judeu vai dizer que um gentil é o Messias? De maneira nenhuma. Né? Até os crentes judeus, quando os gentios começaram a se converter, eles começaram a dizer que eles tinham que virar judeu para poder ser salvo. Que dirá? O crente judeu. Que dirá um judeu que não é crente. Então, o anticristo vai ser um judeu. Agora, ele vai estar à frente de um sistema, que é esse sistema, que a Bíblia chama de mistério da injustiça, ou o espírito do anticristo, que é esse sistema contrário a Deus, aquilo que eu li aqui, que se levanta contra tudo que é Deus, que chama Deus. E todo o sistema ele é baseado numa religião. Isso também é outra grande mentira. Né? Eles dizem que esse negócio de religião, isso foi até a Revolução Francesa, depois religião não vale nada. Conversa fiada. Qual é o país mais ateu do mundo? A Coreia do Norte. Qual é o país onde os líderes têm estátua em toda a cidade? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte, eles adoram, fazem estátua para adorar lá os 3 presidentes, né? Que é o papai, filho e agora o avô, é o neto. Né? Então, Rússia foi o país que surgiu, o primeiro país comunista do mundo, que eu já disse que continua sendo comunista. Ponto turístico, visitar o corpo de Lenin. Lenin, o primeiro líder comunista, está lá exposto para ser adorado. É o defunto ali que é adorado. Acho que o ser humano tem uma necessidade tão grande de adorar algo, né? Exato. Ou alguém. Então, toda religião. E essa religião mundial já está
a todo vapor, né? Nós já temos o Parlamento Mundial das Religiões e nós temos a última instituição que aderiu a essa religião universal foi a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela sempre foi uma resistência a essa história de religião universal. Que ela sempre diz que ela é a única igreja verdadeira e tal. Aí, com o Concílio Vaticano II, em 1963, que ele começou, o que aconteceu? Eles vieram com a história do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Esse Papa que está aí agora está pondo a cereja no bolo. Ele assinou aquela declaração de Abu Dhabi, 3 anos atrás, que é a religião da fraternidade universal. Se não me engano, acho que em Dubai, que tem um templo de todos os Aí, depois dessa declaração de Abu Dhabi, ele também foi um dos participantes da criação daquela Casa de Abraão, que tem uma mesquita, uma igreja católica e uma sinagoga, lá em Dubai. E ele agora foi lá para... esqueci o nome da cidade lá, no Cazaquistão, se não me engano, que ele foi agora recentemente e disse que todas as religiões levam a Deus. Então, que Deus é esse que ele está falando, a gente não sabe. Todas as religiões levam a Deus. Né? E agora, até esse Frei aí que eu falei, que eu vi o vídeo dele no domingo, ele disse que não é uma notícia comprovada, mas parece que o Papa teria dado uma orientação para que neste Natal as homilias não enfatizassem tanto a pessoa de Jesus, mas a necessidade da paz mundial. Mostrassem Jesus como uma pessoa que queria a paz mundial. Quer dizer, no dia em que se comemora o nascimento de Jesus para salvar a humanidade, não vamos falar que ele é salvador, vamos dizer só que ele quer a paz. Então, veja, isso é a igreja romana. Isso é a igreja romana. Então, para a gente ver como está bem evoluída essa questão da religião universal, está bem avançada mesmo. Através da religião, eu até assisti um filme muito interessante, o livro de Eli, onde ele carrega a Bíblia, né? E quem tem a Bíblia tem, e o homem fica o tempo todo atrás do Eli para pegar a Bíblia. Ele procura o tempo todo a Bíblia. E quando, vou dar spoiler, em alerta de spoiler, quando ele abre, está escrito em braille. Porque quem tem a palavra, né, pode usar tanto para pregar a verdade quanto para manipular também, né? Então a religião ela é muito importante. Não importa a religião, mas ela é muito pode dominar as massas, né? Exato. E toda a sociedade ela é construída em torno de uma religião. Não tem como fugir disso. O primeiro sociólogo, que foi o Emile Durkheim, que era judeu, ele mostra bem que a religião é baseada em toda a religião. E toda a sociedade, toda a vida social é baseada na religião. E ele, como judeu, ele sabia bem isso. Quer dizer, quando Deus tira o povo do Egito, antes de tirar o povo do Egito, o que ele faz? Ele estabelece um calendário. Porque a Páscoa foi celebrada e ele diz, agora vocês vão ter um novo calendário. Deus dá um novo calendário e leva eles para a terra prometida. Quer dizer, o espaço e o tempo, a religião ela já começa organizando o espaço e o tempo. E o ser humano, ele vive em função do espaço e do tempo. Então, sem uma organização de espaço e tempo, você não consegue viver na Terra. E quem é que dá essa organização do espaço e tempo? É a religião. Sim. Né? Tenho duas perguntas, acho que vão ser as... Eu queria ter mais tempo, né? Mas também não vou ficar gastando o senhor aqui. Tem duas perguntas bem relevantes. Primeira, na pandemia, eles usaram muito o metaverso. Né? Tem uma igreja aí, eu não posso citar o nome porque eu não quero um processinho. Mas teve uma igreja que usou o metaverso. O que eles faziam? As pessoas de suas casas usavam avatares, né? E lá tinha o culto, os bonequinhos lá na rede social lá, e tinha o culto. Só que as pessoas, acabou a pandemia, as pessoas continuam nesse metaverso, né?
Eu vejo assim, Jerusa, eu gosto do calor humano, eu gosto de estar perto dos irmãos. Eu acho que nas redes sociais, assim, nesse metaverso, eu não sentiria tanto a presença, assim, como eu vou me expressar? Eu não me sentiria tão bem quanto eu me sinto dentro da igreja. A frase, e todo olho verá, engloba nisso, na questão da internet, que hoje o que a gente está fazendo aqui pode estar sendo visto pelo mundo inteiro. E a outra pergunta é, quem são as duas testemunhas? Bom, primeiro a questão do todo olho verá diz respeito àquela vinda de Jesus 7 anos depois do arrebatamento. Tá. Aí Jesus virá e todos verão, porque no arrebatamento da igreja ninguém verá. Então é físico mesmo. É físico mesmo. Agora, evidentemente, quando alguém falava todo olho verá, como é que alguém vai ver? Hoje a gente sabe que pela tecnologia é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, hoje uma final de Copa do Mundo, o mundo inteiro assiste. Né? Assiste e vê o gol e já sabe. Então, Jesus vai vir, e eu tenho, aí é um pensamento meu, que o anticristo, como ele vai destruir Israel, a batalha do Armagedon é a destruição de Israel. Israel não tem saída. Então ele mesmo, como grande ditador que será, ele vai querer que todo mundo esteja transmitindo para ele mostrar que ele vai destruir Israel. Todo olho focado em Israel. Então ele vai montar, ele mesmo vai querer que esteja transmitindo. Sim. Só que ele vai levar o reverso, né? Sim. Então, a expressão todo olho verá nesse sentido. E até porque o metaverso é exatamente o contrário. É você deixar de ver a realidade. Esse é o grande problema de hoje do virtual. Eles desviam a pessoa da realidade para que ela fique fora da realidade. Mais no virtual do que no real. Né? E a questão das duas testemunhas, as duas testemunhas serão 2 profetas que Deus vai levantar durante a grande tribulação. Aliás, durante a primeira metade da grande tribulação. Porque a igreja vai ser arrebatada, sim, mas o evangelho vai continuar a ser pregado. Né? E quem vai pregar o evangelho? Quem vai pregar o evangelho vão ser as 144 mil testemunhas, os 144 mil judeus, que são judeus, né? São 144 mil. É bom enfatizar isso aí, que são judeus. São judeus. Serão judeus que vão se converter, que não vão acreditar que o anticristo seja o Messias, e vão crer que o Messias é o Cristo, é o Jesus. Então eles vão pregar o evangelho do reino. Porque hoje o que a gente prega? A gente prega que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Mas aí Jesus já terá voltado. Então o evangelho muda. Qual vai ser a mensagem? Jesus virá reinar. Por isso que chama evangelho do reino. Está lá em Mateus 24. Jesus diz assim: e este evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. Então o evangelho do reino é esse evangelho que vai ser pregado. Jesus voltará para reinar. Não aceite o sinal da besta. Essa é a pregação do evangelho do reino. Então, como a igreja não vai estar aqui, haverá esses pregadores, que são 144 mil judeus, e haverá 2 novos profetas. Veja que Jesus disse o quê? A lei e os profetas duraram até João. Aí veio Jesus. Aí está a igreja. A igreja vai embora? Vai voltar a ter profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele volta a operar como ele operava antes do dia de Pentecostes, antes da igreja. Como é que o Espírito Santo operava antes da igreja? Deus escolhia um profeta, e esse profeta que trazia a mensagem para o povo. O Espírito Santo não habitava em ninguém, mas visitava o profeta. Então, o profeta que falava. Por isso é que no Antigo Testamento as pessoas iam consultar o profeta, coisa que o crente faz hoje que não pode fazer. Porque hoje a gente não tem que consultar o profeta. Por quê? Porque você é crente, você tem o Espírito Santo em você. Então você não precisa consultar o profeta, porque você já tem o Espírito Santo.
Agora, se Deus quiser usar uma pessoa em profecia para falar com você, aí é Ele que está escolhendo essa forma. Sim. Ele pode falar por sonho, ele pode falar por pregação, ele pode falar por uma profecia. Mas você ir atrás de um profeta é errado. Agora, no Antigo Testamento, não. Depois que a igreja for arrebatada, vai voltar a ter profeta. São esses dois. Que está lá no capítulo 11 de Apocalipse. São as duas testemunhas. Sim. E elas vão ser... não é nem Enoque, nem Elias, nem Moisés. Porque tem umas pessoas que dizem assim, não é Enoque e é Elias. Por quê? Porque Enoque e Elias não morreram. E como a Bíblia diz que todos os homens têm que morrer, então eles vão voltar para pregar, porque os dois foram profetas, tanto Enoque quanto Elias, então eles vão voltar para ser mortos. Essa é a primeira teoria, que eu até defendi durante um tempo. Mas o pastor Serafim mostrou para mim que não é assim. Por quê? Porque está escrito lá em Hebreus que... Eu vou até ler aqui para não... Está escrito assim. 11:5 de Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, se ele foi trasladado para não ver a morte, Deus não se arrepende. Não faz sentido, né? Deus não muda. Então, depois de 3 mil anos lá, agora vai lá morrer. Cansei de você aqui vivo. Vai lá morrer. Imagina Enoque tá lá, de boa com Deus, falar, você tem que voltar, que você tem que morrer. Não vou não, hein? Então, se a Bíblia diz que ele foi arrebatado para não ver a morte, Sim. ele não verá a morte. Até essa história que todo mundo tem que morrer, não tem sentido, porque quem estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, não vai morrer. E nós fomos criados para não morrer também. Também nós morremos exato, de acordo. Consequência do pecado. Né? Mas então, quer dizer, vai ter gente que não vai morrer no dia do arrebatamento da igreja. Então essa história que eles precisam voltar, foram os 2 únicos que não morreram, não bate. Segundo, o Elias, embora o texto não seja expresso aqui, mas o que a gente vê na história de Elias? Elias pediu a morte. Aí Deus mandou um anjo, ele comeu, aí dormiu de novo, aí o anjo foi lá, deu comida de novo para ele, e mandou que ele fosse até o Monte Horebe. Ele foi até o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, Deus disse que ele tinha que ungir Azael, ungir Eliseu e ungir Jeú. Ele não ungiu, ele só ungiu Eliseu. Não ungiu nem o Azael, nem... Por quê? Porque o Eliseu que fez isso. Então, o que Deus quis mostrar para ele? Que ele não ia morrer e a obra dele ia continuar por outros. E ele foi levado para cima. Então também não é para morrer. Não é para morrer. Faz sentido. Não é para morrer. Você me convenceu. Então não é nem Elias nem Enoque. Agora, são 2 profetas que Deus vai levantar naquela época que vão pregar o evangelho, vão fazer sinais e maravilhas como fizeram. O Enoque a gente não fez, a gente não sabe se fez sinal ou maravilha, mas Elias fez. E eles então irão ser mortos depois pelo anticristo. O anticristo vai matá-los para provar que... Porque eles vão se levantar contra o anticristo. Vão dizer para o povo que o povo tem que crer em Jesus, que Jesus virá reinar. E que o verdadeiro Messias não é ele, é Jesus. Aí o anticristo vai matá-los, vai colocar os corpos deles, e eles vão ficar lá. A Bíblia fala 3 dias e meio, mas na verdade são 3 anos e meio. É a segunda parte da grande tribulação. Vão ficar ali como troféus. E o anticristo vai dizer, essa é a prova de que eu sou um Deus. E as pessoas que vão eu trocar matei. presente, E as pessoas vão... Aí depois eles vão ressuscitar, um pouquinho antes da vinda de Jesus em glória. E só faltou falar, porque alguns dizem que é Moisés. Não, é Moisés porque... Morreu, né? Mas Moisés morreu, esse que é o problema. Moisés morreu, quer dizer, morreu e ia ressuscitar para morrer de novo? Não tem sentido. E entra também na questão não tem... Gente, a palavra sumiu da minha reencarnação? Cabeça. Não tem reencarnação. Senão você abriria um leque muito na verdade porque na verdade aí quem defende isso fala que não é reencarnação, diz que é ressurreição. Ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar para quê? Ele já vai vir na idade que ele estava. Exato. Nos dias de hoje não ia dar certo. Não tem, para que ele ia ressuscitar se ele morreu? E outra coisa, ele já apareceu lá no Monte da Transfiguração com Jesus, então... Está de boa lá com Jesus.
Então não tem cabimento. Então, essas são as duas testemunhas. Pastor, o senhor aceita voltar outra vez? Aceito, toda vez que quiserem, estamos aí. Eu tendo agenda, não tem problema. É uma bênção, eu vou organizar aí para o senhor voltar, porque nós temos, tinha tantas perguntas aqui, mas o horário se vai. E eu quero agradecer ao senhor aqui por ter aceito. É um conhecimento muito amplo, muito bom para a gente, né? Porque muitas coisas... o senhor me convenceu agora das testemunhas, né? E é sempre bom a gente estar aprendendo mais da palavra do Senhor. E você que nos assiste aí, fica ligadinho, o pastor vai voltar. Muito obrigada, viu, pastor, pela participação. Eu que agradeço a irmã Jerusa, a todos os que estão aqui nos ouvindo, aos irmãos que estão aqui junto no estúdio também. E vamos continuar orando. E eu digo sempre a todos, tudo mostra que Jesus, como diz aquele hino, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. O mar na Bíblia é as nações, né? Sim. Breve Jesus voltará. Vamos fazer a oração da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Não espere o dólar abaixar, não espere esse ocupante da presidência ir embora. Vamos esperar Jesus. É isso aí. Eu espero ansiosamente, porque nós já vamos encerrar, mas eu queria deixar só algo. O ser humano é o único ser vivo que tem que se adaptar à Terra, né? Então, nós temos que usar roupas, nós temos que usar utensílios. Os outros seres vivos, não. Então, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, né? Exatamente. Eu quero voltar para casa. Muito obrigada a todos que nos assistem aí pela rádio, Kevin, caminhando com você e até o próximo podcast.